Bem-vindos mais uma vez ao Marca Amargo TV. Nessa semana nós vamos conversar com vocês sobre a Positivo Informática, a empresa que divulgou o balanço nos últimos dias e que vem sofrendo fortes oscilações na bolsa. Para comprar ou para vender, Luiz? Vai responder isso no final do programa. Ou Por não? enquanto vamos falar do resultado, vamos nos concentrar no resultado. A primeira coisa que viu no resultado positivo que nos chamou a atenção foi a grande alta na despesa com venda, mais especificamente na parte de assistência técnica, que subiu muito, como vocês estão vendo nesse gráfico. As despesas com assistência técnica, que há um ano representavam não mais do que 4,5% da receita líquida, chegou nesse último trimestre a 8%. A empresa comentou que as fortes vendas para o governo, que daí tem um tratamento diferenciado em relação à garantia e assistência técnica, fez com que esse valor subisse bastante. Entretanto, no longo prazo, se isso continuar, a margem líquida da empresa realmente fica bastante comprometida. Então a gente espera que volte ao normal mais para frente. E se não voltar, realmente o resultado da Positiva não deve apresentar grandes melhoras no futuro. Agora, outro item qualquer, Luiz? O ciclo financeiro. No quarto trimestre do ano passado, a empresa deu início à utilização do SAP, que é um sistema de gerenciamento integrado, e desde então a gente vê uma piora gradativa no ciclo financeiro, como vocês podem ver por esse gráfico que está aparecendo no monitor. Isso nos chamou bastante atenção, porque existem duas possibilidades para isso acontecer. Qual que é a primeira, Rafael? A primeira possibilidade é que esse novo sistema permite que a empresa acompanhe os números com maior exatidão e maior velocidade. E a ineficiência, a falta de eficiência da empresa está atrapalhando um pouco nesse momento em que os dados estão aparecendo mais rapidamente e um pouco melhor. E o outro ponto é que a empresa não tinha um gerenciamento tão grande da sua operação, e o SAP mostrou vários erros, e agora o ciclo financeiro começa a se ajustar às novas informações que chegaram, o que seria muito ruim para o desenvolvimento da empresa no futuro e, consequentemente, no preço da ação. O ideal seria que a empresa voltasse a ter um ciclo financeiro próximo ao que tinha no passado, para poder desonerar um pouco a necessidade de capital de giro. Nos trimestres anteriores, aí, principalmente no ano passado, a empresa gerou pouco caixa por conta dessa piora do capital de giro. Voltou a gerar caixa, mas geraria ainda mais caixa se conseguir voltar a um nível de eficiência um pouco maior. Tem grandes chances disso acontecer, mas só o futuro que nos dirá se realmente essa melhora vai aparecer no balanço. E o terceiro grande problema que nós vimos foi a queda do preço, caiu 5% em relação ao segundo trimestre desse ano. Há 3 meses atrás os preços estavam 5% maiores. E segundo o CEO da empresa, o problema é que a concorrência anda grande, ele acha que esses preços agora não vão ser sustentáveis no futuro, que está todo mundo cobrando preço muito baixo para conseguir penetração de mercado. Então a gente tem que acompanhar isso de perto para ver se no futuro esse grande volume de vendas que a Positivo teve consegue se transformar em receitas maiores com os preços voltando a patamares sustentáveis para o negócio. Então agora o maior problema em relação aos preços são os notebooks. A concorrência parece que aumentou bastante, principalmente no varejo, que é onde o notebook é mais vendido. Os preços dos notebooks caíram 17% quase no terceiro trimestre desse ano, quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Os desktops, o preço não caiu tanto por conta das vendas do governo, que o preço é um pouco mais alto, as máquinas parece que são um pouco maiores, então o preço é um pouco mais alto. Ou seja, no varejo a queda nos preços foi muito grande. Hoje eu fui na Casas Bahia. Não na Marisa. Atrás um Positivo Alpha, ele tem um e-reader, o sonho dele tem um e-reader. Positivo Alpha não existe ainda no varejo, não sei porquê, a empresa vendeu tudo que tinha, mas no varejo, pelo menos nas lojas que eu fui, não tinha. Agora, eu estava com bastante receio de que o relacionamento com a Positivo e Casas Bahia tivesse deteriorado e que eles não tivessem mais vendendo tanto Positivo Informática, mas estão vendendo sim. Pelo menos notebooks, os que mais tem na prateleira da Casas Bahia são os notebooks da Positivo Informática. Agora, não sei se a Casas Bahia está focando um pouco menos de vendas na Positivo Informática, porque fato é que as vendas no varejo da Positivo pioraram muito esse ano em relação aos períodos anteriores. A gente espera que isso possa ser resolvido para que não apenas os valores sejam corrigidos, mas que o volume de venda volte a crescer.
O mercado de PCs nesse ano deve crescer mais do que 20% e a Positivo Informática nesse ritmo não está crescendo praticamente nada. Então, resumindo, foi um trimestre bastante difícil para a empresa, mas a pergunta que não quer calar, Luiz, é para comprar ou para vender? Isso vai depender. Antes, como estou vendo no gráfico do preço da Positivo, aí a empresa respondeu muito mal, as ações responderam muito mal ao resultado, caindo 20% em 2 pregões, que a gente acha bastante exagerado, por mais difícil que o trimestre tenha sido e o resultado tenha ficado aquém do esperado. A queda foi muito grande, foi maior do que deveria ser. Por outro lado, se vai comprar ou vender vai depender de cada investidor. Na nossa carteira, por exemplo, a Positivo tem o menor peso de todas as ações, apenas 4%. Então o investidor tem que saber que se ele não tem, ele pode ter um pouco, e se ele tem muito, ele tem que diminuir esse peso da carteira. Então comprar ou vender vai depender mais do investidor do que da empresa em si. Mas continuamos acreditando então que ela tem um bom potencial Sim. de trazer resultados no longo prazo para o A gente investidor. tem bastante coisa a melhorar, isso é bom. Se não tivesse nada a melhorar, seria difícil recomendar a empresa. Como a gente vê muito potencial de melhora, ela continua nossa carteira e a gente continua recomendando compra. E sem falar que ela tem um mercado muito bom na classe C, que é um mercado em amplo crescimento. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, até semana que vem.